e eu parei aqui 5 minutos entre um cliente e outro, tô de jaleco ainda, porque eu precisava te falar isso, te lembrar. Todo cliente está comunicando alguma coisa. Você tem prestado atenção no seu cliente? Eu tenho recebido inúmeras perguntas sobre isso. Priscila, é muito difícil trabalhar na área natural. Eu sou dermopigmentador, micropigmentador, trabalho com isso há anos e é sempre a mesma coisa. O cliente está sempre querendo mais, eu tenho essa dificuldade, eu faço e nunca é o suficiente, eu acho que eu não dou para a área. Não, para com isso. Isso. Quando eles acham que o problema é eles, né? Às vezes eles acham que o problema são os clientes. Queridos, o profissional, ele tem a responsabilidade de saber, de explicar, de perguntar, de entender. É o profissional que traduz o que o cliente está falando. Não fique esperando que o cliente vai te trazer de mão beijada exatamente o que ele quer. Vai ter cliente que vai trazer isso. Ótimo, bingo, show. Um a menos aí para você se preocupar. Mas tem um grande percentual que vem com uma expectativa de um procedimento, mas ele não sabe explicar o que ele quer. Então a cliente chega, por exemplo, vai fazer um lábio, eu quero um rosa bebê. O profissional, por sua vez, pega alguns pigmentos, chacoalha, mostra no potinho, mostra aqui na pele, só que não tem comparativo. Aí o cliente olha, porque ele olha sobre a pele, ele acha que tá tudo bem, mesmo o profissional falando, que aí depois, né, eu recebo, mas Pri, eu falei, eu sempre mando, olha, vai perder 50% da cor quando a gente faz o lábio, fica como um batom, depois perde 50%. Então, gente, vamos lá de novo. Eu sempre falo muito sobre percepção. Então, você tem que ter a percepção de olhar o seu cliente e trazer dele e fazer perguntas que tirem e te tragam a percepção dele. Lembra que o verde que você vê não é exatamente o verde que o seu cliente vê. Nem o seu irmão, nem a sua mãe, nem o seu marido, que dirá o seu filho. Preste atenção nisso. Então, quando a gente fala que é um rosa bebê, você tem que pedir um exemplo dele. Me traz um batom que você gosta, que seja um lip balm, uma coisa suave, que às vezes a pessoa realmente é muito natural e ela não usa batom, ela usa só um gloss, alguma coisa que tem uma tonalidade translúcida de algum vermelho, de algum rosa bebê, mas ele precisa te trazer o que é. Ele precisa te trazer uma foto e, de preferência, uma foto dele. Não adianta ele ficar pegando uma foto da Cameron Diaz numa outra luz, que é uma outra pele. Não, ele tem que ter uma foto dele, da pele dele, com a cor que ele gosta. Pelo menos de algo aproximado. É importante, porque você tem que entender isso. Já aconteceu várias vezes aqui, essa história do rosa bebê bem assim. Olha, eu quero muito um rosa bebê assim, bem bebê. Tá bom, o que você pensa? Um rosa bebê, uma boquinha de criança. Não, é um rosa bebê, aquele blocker, né? Aquele batom bem pink, claro. Então, pra ela era um rosa bebê, mas tudo bem, é um rosa bebê, mas ele foge um pouco desse natural, porque o natural que a gente faz é sempre aquele mais translúcido, mais nude, mas para a percepção dela era aquele rosa bebê da vida dela. Então, tá ótimo. Ela trouxe a foto, trouxe o batom, você passa o batom do lado, passa o pigmento junto e mostra, olha, o máximo que a gente consegue chegar é essa cor, o que você acha? Não, então se for assim eu prefiro pular para um vermelho porque eu quero que chame um pouquinho mais atenção. Lógico, porque o rosa bebê que ela está pedindo não é exatamente o rosa bebê que você está acostumado. Lembra disso. A gente como profissional, a gente tem que chegar como um livro literalmente em branco. Uma página em branco. Cada cliente é uma página que você vai escrever. Então você tem que pegar a percepção desse cliente e fazer acontecer. Você só usa a sua para unir, né? Você traduz aquilo que ele falou e pega o seu conhecimento com as cores, com as tintas e todas as agulhas que você precisa para entregar aquele resultado. Mas você tem que traduzir e o seu cliente ele vai falar com você. Como, por exemplo, né, ele se comunica de várias formas. Então, ela chega pedindo um rosa bebê, mas você vê que a própria roupa dela, a forma com a qual ela faz o cabelo dela, as unhas dela, os anéis que ela usa, tudo, ele vai para um lado um pouco mais intenso. Então, é diferente, você já tem que esperar. Não, essa pessoa ela se mostra, né, que ela mostra mais intensidade nas cores, na forma de falar, o jeito, o cabelo dela. Então você já tem que estar na expectativa que, peraí, o rosa bebê dela talvez não seja esse rosa bebê comum que a gente imagina por aí. Vamos ver. E aí faz umas perguntas, pede foto e você vai conseguir alinhar. Não sinta-se, eu fico fazendo muita pergunta
Também já ouvi falar isso, eu já ouvi gente me perguntando isso dentro de sala de aula. Ai, prima, a gente faz muita pergunta, parece que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, que a gente não tem experiência suficiente. Não, se você tem experiência suficiente, você tem respeito suficiente pelo ser humano que tá na sua frente, você vai fazer todas as perguntas possíveis. Não é porque você tem medo de errar, não, é porque você literalmente quer acertar. Você não tem medo de fazer errado, porque um profissional de high performance, até quando ele erra, dá bom, que é o que eu costumo falar para as minhas alunas. A técnica, da maneira com a qual eu ensino para elas, até quando elas erram, ninguém percebe, porque não tem como, é uma coisa tão mínima que é só você ir fazer um pouquinho a mais. Sempre erra para menos. O errado é porque não pegou, não porque ficou demais. Então, pense sempre nisso. O problema não é o medo do erro. Você tem que entregar o melhor possível e alcançar a expectativa desse cliente. E outra, tenha bastante consciência que, às vezes, esse cliente está te pedindo uma coisa que você não consegue alcançar tão simples ou que nem seja alcançável. Você precisa achar meios de explicar para ele. Então, ele está se comunicando, às vezes você não está entendendo tão bem, então peça ajuda, peça foto, converse mais, peça exemplos, peça para ele te mostrar o que ele gosta, mas não só o que ele gosta, o que ele não gosta também. Você precisa saber, e depois que você tiver todas essas informações, eu te garanto, você vai conseguir fazer um procedimento incrível, ele vai confiar ainda mais em você, porque ele vai perceber que você está fazendo algo único, extremamente especial para ele, só para ele. Um beijo, eu espero que você tenha gostado. Conte aqui nos comentários se você tiver mais dúvida, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!